está na casa. Podemos sentir a presença do Senhor Jesus aqui neste lugar. E é sempre bom saber que Deus, Ele está sempre pronto para ouvir o nosso clamor, a nossa oração. Vivemos hoje uma quarta-feira de fé e milagre. Eu tenho certeza que Deus tem para as nossas vidas hoje. É tremendo. Quero ser eu, instrumento, tenho orado e pedido ao Senhor para ser instrumento nas mãos dEle. E eu tenho certeza que você nessa noite que adentrou por essas portas, Deus tem uma palavra para o teu coração. Isso eu tenho convicção. Como um homem de Deus, Deus tem me sustentado, tem me guardado, e eu sou grato a Ele por isso. É por isso que nessa noite eu gostaria de estar começando, nessa oportunidade que foi me concedido, contar algo que Deus fez na minha vida. Como sempre quando assumo essa tribuna, eu venho aqui, eu falo para a igreja que Deus é maravilhoso, que Deus é tremendo, que Deus é lindo, que Deus tem feito grandes coisas na minha vida. E nós sabemos com isso, quando nós falamos dessa forma, eu creio que nós despertamos, o diabo ele começa a jogar de certa forma algum tipo de ação para que venha nos barrar, nos impedir de estarmos fazendo a vontade de Deus. Não digo eu que tenha sido a vontade, o diabo planejou esse fato que aconteceu comigo, mas é um relato que me deixou triste pelo fato de não poder estar aqui. Apenas perdi 2 cultos. Como às vezes eu me preocupo, sempre eu vejo, eu falo, até comento com o pastor, hoje tem poucas pessoas, o irmão tal não veio, nós só temos 2 cultos na igreja durante a semana. Às vezes a gente sente a tua falta e ficamos preocupados, porque nós temos um cuidado, Deus tem dado um cuidado ao pastor, e eu tenho me encarregado de ficar preocupado também. Tenho orado por aqueles que não têm entrado, muitas das vezes não têm entrado por estas portas, passa de 15 dias. Eu falei, meu Deus, eu não sei qual motivo isso tem passado, mas se um desânimo, eu não sei, mas enfim, que nós possamos a cada dia, irmãos, não perder culto. Eu perdi 2 cultos. Eu perdi 2 cultos, domingo e quarta-feira. Isso foi muito ruim, me senti muito mal. Quarta-feira até falei, pastor, eu vou. Só que eu não consegui chegar, não estava bem ainda, 100%. Eu falei, não, pastor, eu vou deixar para domingo. Mas eu assisti às lives, e eu pude sentir quão é difícil você ficar em casa e não poder vir adorar a Deus. Sabe por quê, irmãos? Desculpe as minhas lágrimas, eu sou um crente meio chorão, mas eu tenho que falar aquilo que Deus coloca no meu coração. Não é pelo fato de eu ser um crente chorão, porque eu vivo aquilo que Deus tem colocado na minha vida. Eu tenho procurado viver a palavra de Deus, tenho procurado andar segundo a palavra do Senhor. E para mim não posso tomar muito tempo, porque Deus tem me dado uma palavra, e eu quero trazer nesta noite, mas eu quero dar um relato a respeito do que aconteceu comigo há 14 dias, 15 dias atrás, no serviço onde eu estava fazendo ali em Mongaguá, aqui mesmo, próximo ao posto, e eu fui fazer ali um pequeno reparo de um encanamento de água, e ali eu subi, já era de costume fazer esse mesmo trajeto por cima das telhas e passar por cima de um telhado de telha romana e me apoiar em um telhado de brasilite. Só que nesse dia, irmãos, era apenas 5 horas da tarde, eu tinha deixado alguns meninos trabalhando ali, e eu estava trabalhando na Praia Grande. Voltei para fazer esse reparo,
porque os meninos não conseguiam realizar esse reparo ali. Eu fui para fazer esse reparo. Saí, era 5 horas da tarde. Eu falei, em 15 minutos eu faço o concerto e trazia os meninos de volta para Praia Grande, que 2 deles moram em Praia Grande. E eu subi naquele telhado, fazendo sempre o mesmo trajeto, que eu já tinha feito umas 3, 4 vezes, dias anteriores. Eu perdi o equilíbrio, numa altura de 4 metros. Uma altura de 4 metros. E ali eu me desesperei, fiquei desesperado, porque começou a me passar um monte de situação, um monte de coisa na minha cabeça. E ali eu falei, Deus, tenha misericórdia de mim. Essa foi a palavra que mais eu falei decorrer daquele dia. Eu falei, Senhor, minha vida está em tuas mãos, o Senhor me conhece. Me ajuda, Pai. E os meninos não conseguiam entender. Na hora que eu caí daquele telhado, naquela altura de 4 metros, o rapaz que trabalhava comigo falou, não sabia nem falar nada. Ele ficou verde, sem ação nenhuma. Diz ele que passava na cabeça dele, poxa, o Carlos morreu, o Carlos vai morrer. Porque ali eu caí, bati a cabeça, onde eu sofri um traumatismo craniano, e na minha cabeça saiu 2 coágulos. E ali, na hora que eu caí, eu levantei tonto, e dei 2 passos, e ia caindo novamente. Aí eu sentei, e ali eu já comecei a ter uma ânsia de vômito muito forte, e a minha cabeça já estava doendo muito, estava sentindo muita dor, mas só se passava na minha cabeça, Senhor, me guarda. Começava a passar um filme da minha família. Falei, Senhor, tudo que eu queria era minha família. Sempre te busquei e apresentei a minha família em tuas mãos. Não me deixe só. Tenha misericórdia de mim. E ali, irmão, o pessoal correram, vieram lá onde eu estava, porque ali aquela telha de brasilite caiu, eu desci. E o pessoal chamaram o SAMU, os vizinhos chamaram o SAMU. E o rapaz falou, não vamos esperar o SAMU. O rapaz que trabalha para mim, pegou o carro, falou, não, Carlos, vamos lá, eu vou te levar. Eu falei, não precisa. Eu não sabia nem o que estava falando ali naquele momento. Eu falei, não precisa. Eu acho que eu estou bem. Aí ele falou, não, você não está bem. E, irmãos, eu sentei, levantei, caí de novo. Aí eles me pegaram, colocaram no carro. Eu andei 20 metros, começando a vomitar a todo momento. E eu saí dali e cheguei aqui no hospital aqui de Mongaguá. Eu não fiquei na espera, fui direto para a sala de emergência. O médico que estava dando plantão ali, ele falou, pode colocar os aparelhos nele. O caso dele é sério. E a todo momento, a cada 20 minutos o médico ia na minha sala, onde eu estava, falava, o caso dele é sério. Tem mais 2 rapazes aí na situação parecida, um pouco parecida. Mas o caso dele é o mais grave de todos. O caso dele é sério. Ali me colocaram os aparelhos, me colocaram medicação, eu fiquei um pouco sedado, mas eu estava consciente. De todo momento eu clamava a Deus, clamava ao Senhor. Falei, Pai, Tu és um Deus de milagre. O Senhor não irá deixar os meus filhos órfãos de pai. E isso, irmão, o rapaz estava comigo, ele não conseguiu nem avisar a Grazi. Ele estava com o meu celular, para você ver o agir de Deus.
como Deus é lindo. É por isso que eu falo, eu amo esse Deus que eu sirvo, pela fidelidade dele. Deus usou o rapaz, trabalha comigo, para chamar o pastor. Ele não, nem a minha esposa, ele quis chamar, falou, não, quem que eu vou chamar? Eu vou ligar para o pastor. O pastor foi o primeiro a chegar ali no hospital, né, pastor? Irmãos, e aconteceu um milagre. Aconteceu um milagre. Quando o pastor chegou ali, ele viu que eu estava meio... Ele falou, você sabe quem eu sou? Acho que foi isso que o pastor, o senhor falou. Eu, sim, pastor. E aí, rapaz? Se ele perguntar para mim, o que você me falou, cara? Eu não sei. E o pastor colocou as mãos. Irmãos, acredite, milagres de Deus na minha vida. Sabe por quê? O pastor colocou as mãos, ele começou, eu nem falei, acho que comentei uma vez com ele já sobre isso. E ali a minha cabeça estava muito quente, eu estava sentindo muita dor de cabeça forte. E ali, aqui atrás, eu sentia algo quente, muito quente, cada vez parecia que estava esquentando mais. O meu ouvido começou a sangrar, desde a queda até aqui o hospital. Sangrando muito. E quando o pastor colocou as mãos, eu senti, irmãos, que o Senhor também naquele momento, Ele colocou a sua mão. O anjo do Senhor colocou a mão dele também. Irmão, quando nós oramos, pessoas aqui, eu aprendi uma coisa. Quando nós colocamos as mãos, porque é palavra do Senhor, e colocaram as mãos sobre os enfermos, e eles serão curados. E ali eu senti a mão do Senhor. O pastor colocou as mãos sobre mim e orou, repreendendo aquela enfermidade. Irmão, ali foi pouco tempo, o pastor ficou ali, orou e saiu. E ali já comecei a sentir algo, começou já a gelar aqui na minha cabeça atrás. Já começou a gelar. O médico me pega e manda tirar uma tomografia. Ele falou, vamos levar ele para tirar uma tomografia. Eu preciso saber o estado dele. O estado dele é grave. E a todo momento era só isso que eu ouvia da boca daquele médico. O caso dele é gravíssimo. E quando chegou aqui, em frente para tirar essa tomografia, deu que eu tinha sofrido um traumatismo craniano e tinha 2 coágulos na minha cabeça. Só que ali o médico, ele ficou questionando que eu não deveria ser transferido, ele ia repetir uma nova tomografia, porque ele viu em mim uma pequena melhora. Ele falou, vamos esperar. Olha a fé, até Deus usou até aquele médico, viu, Matias? Quando ele bateu no peito, falou, eu me garanto. Um batista esteve ali, mas o sogro dele, e debatendo com o médico, porque eles queriam que me transferisse para a Santa Casa de Praia Grande, para o Irmã Dulce. E o médico falou, não há necessidade de transferi-lo, a gente vai precisar de uma nova tomografia. Enfim, não transferiram. Eu fiz a tomografia na quinta-feira à noite. Quando foi no sábado pela manhã, me conseguiram uma vaga para fazer uma nova tomografia na Irmã Dulce, na Praia Grande. Eu fui até lá, de ambulância, né? A ambulância me levou. E quando cheguei ali, o neurologista fez uma nova tomografia, falou, olha, eu tenho uma coisa para dizer. O caso dele não é caso de cirurgia. Não é um caso de cirurgia.
o coágulo que estava na cabeça dele diminuiu, o outro praticamente sumiu. É milagre, irmãos. É milagre. Quando eu vejo aqui irmãos subir no púlpito e contar milagres, eu me alegro. Porque eu acredito. E nós como cristãos, nós como povo de Deus, que conhece a Bíblia, conhece milagre. Então é motivo de nós se alegrarmos e acreditarmos no Deus que nós servimos. Eu sei que eu passei por mais 3 tomografias foram refeitas novamente aqui no sábado, e pelo domingo repetiu novamente a tomografia, porque o médico queria saber o estado. Eu preciso saber o estado dele, como é que ele está. Eu estou vendo que ele está bem. E para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus, irmãos, aquelas outras 2 tomografias que foram feitas, eu não entendi nem porque no sábado, no domingo, eu fiz pela manhã, 9 horas da manhã, se eu não estou enganado. Quando foi 2 horas da tarde, ele mandou repetir novamente a tomografia. Eu falei, meu Deus, será que aconteceu alguma coisa? Mas eu creio no Senhor. E repetiu a tomografia e não tinha mais nada. Não tinha mais nada. Irmãos, eu falo, Deus, Ele guardou a minha vida. Deus me deu uma nova chance de vida. E é por isso que eu sou grato a Deus. Eu sou grato ao Senhor. Porque eu sei que o Deus que opera milagre, Ele está aqui nessa noite. Ele está aqui nessa noite. Eu não sei qual é o teu problema, a tua doença, que você está passando, a tua enfermidade. Eu quero dizer para você, acredite no Deus que você serve. Porque você serve um Deus de milagre. Você serve um Deus que está te ouvindo, ouve a tua oração, ouve o teu clamor. Se você tiver fé, porque a fé é o firme fundamento de todas as coisas, daquilo que você busca. Se você buscar com fé, Deus, Ele é poderoso para te responder. E por isso que eu falo para você nessa noite, eu vivo o milagre que Deus me livrou. Eu vivo esse milagre. Eu sou esse milagre. Conversando com os amigos, o cara fala, olha, Carlos, você nasceu de novo. Você nasceu de novo. Porque amigo fulano de tal, citaram vários nomes para mim essa semana, de 6 pessoas, que caíram de altura de 3 metros, 2 metros, e vieram a óbito. Eu caí numa altura de 4 metros, e o Senhor me guardou. Me guardou. A minha sogra, na quinta-feira, quando a Grazi avisou ela ali que eu tinha sofrido esse acidente, assim como as irmãs, os irmãos aqui, levantaram um clamor. Eu sou muito grato a você, que colocou a oração, as suas orações, colocou a vida do irmão Carlos nas suas orações e entregou nas mãos do Senhor. Eu sou grato, muito grato a vocês, porque Deus ouviu a tua oração também. Deus ouviu a tua oração. A minha sogra, ela estava ali quando ela recebeu a notícia, ela entrou no quarto e fez um clamor. Ali Deus visitou ela, falou, levanta e clama e coloca as suas mãos em direção ao hospital. E a minha sogra teve no sábado me visitando aqui já em casa, e ela falou que quando ela estendeu as mãos em sentido ao hospital, ela sentiu como saísse fogo das suas mãos, das mãos dela em direção ali ao hospital. Deus falou para ela, olha, levanta um clamor,
Então fica de pé, ela estava de joelho, ele falou, fica de pé e clama, e coloca as suas mãos em posição. Irmão, é confirmação de que Deus é fiel. Deus é fiel. Amados, eu já tomei muito tempo ali, eu tenho 15 minutos, na verdade tem uma palavra aqui, mas eu estou feliz, que eu precisava compartilhar com vocês essas maravilhas, essas coisas que Deus faz na vida do cristão, na vida daquele que busca a Deus. Eu tenho buscado a Deus, eu sou falho, eu não sou nenhum super-homem, nós somos falhos, somos sujeitos à falha, mas nós temos buscado a Deus para que o Senhor venha nos aperfeiçoar a cada dia. A cada dia. Eu lembro que uma vez, quando eu tive a oportunidade aqui de chegar, de vir falar, não só aqui, minha primeira oportunidade, eu tremi tanto, irmãos. Eu tremi tanto. Um pastor, eu tinha 12 anos de idade. Eu recebi a oportunidade ali, que meu pai é pastor, e tinha um compastor lá na igreja do meu pai, e ele falou, vamos ouvir o irmão Carlos. Eu subi no púlpito, tremia tanto, pegava a Bíblia e olhava, não falava nada com nada. Falei, irmão, Jesus disse, irmão, Jesus disse que eu não sei de nada. Esse foi o meu primeiro testemunho. Jesus disse que eu não sei de nada. Mas Jesus é bom. Aí meu pai falou, já pregou muito. Jesus é bom. Mas muitas das vezes a gente recebe a oportunidade e você tem um certo temor. Porque uma coisa é você chegar aqui e falar, encher um monte, que a gente sempre brinca, um monte de linguiça. E outra coisa é você falar aquilo que você vive. É você ter temor de abrir a tua boca e falar aquilo que você vive. Falar é fácil. Hoje eu falo assim, eu vejo assim. Falar é fácil. Mas falar a palavra, viver a palavra, não é para todos. Não é para todos. São para poucos. Viver a palavra é para poucos. Muitos falam, mas viver mesmo, a gente sabe que não, né? Mas enfim, nós não estamos aqui para corrigir ninguém. Deus é aquele que conhece todos e sabe de todos e sonda todos os pensamentos. Eu gostaria nessa noite, queridos, ser rápido. Eu tenho uma palavra, mas eu vou apenas ler alguns versículos aqui. E eu vou deixar esta palavra no óleo para a próxima oportunidade. Eu quero ser rápido, mas eu estou feliz nessa noite. Eu gostaria que a igreja ficasse de pé. Então, irmãos, esse é o meu testemunho, que Deus me guardou. Eu agradeço a tua oração, que você colocou a sua oração, colocou a vida do irmão Carlos nas mãos do Senhor e orou. A irmã Rose esteve ali no hospital, a gente viu o tamanho, a preocupação. Pastor, o Senhor é bênção de Deus na minha vida. Pastora Ruth, os irmãos, todos os irmãos, a igreja em peso, uma Verinha, toda, a igreja toda, sem exceção, que oraram por mim. Muito obrigado, que Deus assim abençoe a tua vida. Amém, irmãos? Vamos ser rápido, breve, eu quero ser breve aqui, irmãos. Eu gostaria que você abrisse a tua Bíblia em Salmo de número 51. O pastor Domingo, ele leu Salmo de número 50, Salmo de Asaf. Então, nessa quarta-feira, eu já estava lendo sobre esse Salmo 51, e eu quero compartilhar com os irmãos algo que Deus colocou no meu coração nessa noite. Aleluia. Diz assim
Salmo 51. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das misericórdias, das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões e lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar, e puro no teu julgar. Eu nasci em iniquidade, e em iniquidade me concebeu a minha mãe. Versículo de número 7. Purifica-me com sopo, ficarei limpo, e lava-me, e ficarei mais alvo que a neve. 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repires da tua presença, nem me retire o teu Santo Espírito. Restitui em mim a alegria da tua salvação. Sustém em mim um espírito voluntário. Então ensinarei os transgressores os teus caminhos. Podeis assentar. Aleluias. Queridos, nós vemos aqui no Salmo 51, em 10 minutos, 12, 15 minutos mais ou menos, eu tenho que concluir aqui este Salmo. Nós vemos aqui no Salmo 51, Davi, ele confessando em uma confissão a Deus, ele confessando o seu pecado. Todos nós sabemos o fato em que aconteceu com Davi. Quando eu vejo aqui no Salmo 51, Davi, eu vejo um Davi choroso, um Davi que ele está arrependido pelo fato ocorrido com Batseba, que todos nós conhecemos. Davi, ele não era um super-homem. Davi é um homem igual a mim e você. Só que Davi, ele teve as suas conquistas. Nós sabemos que foi Davi que buscou a arca da aliança. Foi Davi que dançou. Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus. Mas um homem segundo o coração de Deus também está sujeito à falha. Porque nós herdamos de Adão essas falhas, de sermos falhos, porque Adão, ele pecou. Quando Adão pecou, então nós herdamos essas falhas que nós hoje acontece na vida das nossas vidas. Nós somos sujeitos a falhas, somos sujeitos a pecar, mas nós sabemos que nós temos um Deus que Ele nos purifica, que nos limpa. Aí quando eu olho aqui, eu vejo Davi, Senhor, ele vai dizer: compadece-te de mim, ó Deus. Eu vejo um Davi choroso, porque Davi, ele se perde.
quando acontece o ocorrido com Batseba, que ele peca, Davi ele entra, ele fica perdido. Ele vê que as coisas já começam, porque Davi, em um momento, ele começa a agir por conta própria, tomar atitudes, fazer coisas que, aos olhos de Deus, uma dessas coisas é esse relato, que desagrada a Deus. Aí nós vamos ver, quando ele diz: compadece-te de mim segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias. Aí ele vai dizer: apaga as minhas transgressões. Aí eu vou ver, primeira parte, ele fala do pecado. Aí nós vamos ver o que é o pecado. O pecado é aquilo que afasta o homem de Deus. Então Davi, ele começa a conhecer ali que ele precisa que o Senhor apague toda essa história, toda a história. O pecado é o que separa o homem de Deus, porque a palavra fala que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, Então o pecado é aquilo que separa o homem de Deus. O que separa o homem de Deus e que leva o homem ao inferno é o pecado. Então, Davi, nós vemos aqui quando ele vai falar no segundo capítulo, ele diz: lava-me completamente da minha iniquidade. Da minha iniquidade. Iniquidade passa o que não suporta mais, como atos, quando você faz atos e você não está mais preocupado com aquilo. Quando você peca, você não tem mais temor a Deus, perde o temor a Deus, perde um temor. Então, para você, tanto faz pecar, tanto faz você falar mal de alguém, isso tudo é iniquidade, são atos. Então ele fala: lava-me, apaga-me as minhas transgressões. As transgressões significa o que Davi estava vendo, ele percebeu que ele tinha transgredido. Ele falou: Senhor, apaga as minhas transgressões. Ele percebe que ele pecou. Davi, ele reconhece que peca, porque quando Natã, ele chega até Davi, Deus manda Natã: vai e fala com ele, com Davi. E quando Natã fala com Davi, Natã, ele tem um certo receio de falar com Davi, mas é um homem de Deus e vai falar com Davi, porque Deus é assim, quando manda, ele garante. E Natã vai falar com Davi. E aqui eu entendo, está em 2 Samuel, que quando Deus, Samuel 12, que Davi, ele reconhece que ele pecou. Quando Natã fala com ele, Natã cria uma parábola para poder falar com Davi. Ele vai falar do homem que tinha um homem rico e o pobre, um que era dono de muitas ovelhas. É uma parábola interessante, é uma prosopopeia interessante, que nem ele fala. Que eu vejo aqui os estudiosos de teologia, sempre eles vêm e martelam muito nessa. Eu achei muito importante esse texto.
E é nessa situação que Davi vai reconhecer que quando Natã fala com ele, Natã vai dizer, um certo homem, ele vai criar toda essa história. Um certo homem, mas Deus que mandou que Natã fizesse isso. Deus estava dando a Davi uma chance dele reconhecer o seu erro. Mas Davi, o que ele fez? Quando Davi ouve Natã falar, um certo homem tinha muitas ovelhas, rico, dono de muitas ovelhas, de uma fazenda, um homem rico, tinha muitas ovelhas. E um certo viajante, tinha um pobre, dono de apenas uma ovelhinha. Então, Deus cria toda uma situação para que Davi reconheça o seu pecado ali. Eu vou pular um pouco essa história, porque é muito interessante, irmãos. Mas uma outra oportunidade eu consigo ir mais fundo para que você venha entender melhor. Eu vou só dar uma passada por essa passagem. E Davi, quando Natã fala sobre a ovelha, faz essa parábola sobre a ovelha do rico e a ovelhinha do pobre, sobre o rico que tinha bastante e o pobre que tinha apenas uma ovelha. E esse homem, em vez de pegar uma ovelha das suas que tinha bastante, que era rico, ele foi no vizinho, naquele homem, e pegou uma única ovelha que ele tinha, e matou, e deu de comida para aquele viajante, para aquele homem que estava ali. A história diz que quando Davi, ele ouve isso, Natã fala, esse homem, o rei. Davi fica furioso. Ele fica furioso com essa situação. Ele não concorda com a atitude desse homem, com essa parábola que Natã faz, que Deus manda ele fazer para que Davi reconheça. E Davi vai dizer o que para ele, para Natã? Que o homem que matou a ovelha daquele moço, daquele pobre que tinha uma única ovelha, que ele viesse pagar 4 vezes pelo seu crime. Que ele deveria ser morto e pagar 4 vezes pelo seu crime. E quando Deus usa a boca de Natã e vai falar para Davi, esse homem és tu, ó rei. É aí onde Davi, a Bíblia diz, está em Samuel, em 2 Samuel, que Davi, é aí onde Davi vai dizer, pequei. Está em 2 Samuel. Segunda Samuel 12, onde Davi vai reconhecer, pequei. Interessante, irmãos, que a história vai dizer que a vida de Davi, quando ele reconhece que Deus falou com ele, que ele cometeu esse ato falho, é aí onde Davi, eu volto para o Salmo 51, que é onde eu me deparo com essa situação. É onde eu me deparo com essa situação. Eu comecei a ler e entender, eu falei, Senhor, eu preciso ter uma visão desta palavra. Eu preciso que o Senhor me dê um discernimento dessa palavra. E Deus me fez com que eu fosse no livro de Samuel, para poder entender esse processo de Davi. Quando Davi vai reconhecer que ele pecou, até então Davi, ele estava de boa. Mesmo passando por situação difícil, por situação complicada, mas ele estava ali. O interessante é que Davi, um homem segundo o coração de Deus, e em um momento eu fiquei me pensando, será que em nenhum momento Davi, ele não parou para ver, o que eu estou fazendo? Só que é interessante que, nos comentários Davi fala,
Antes de Natan falar com ele, ele vai dizer que ele estava perdido. Ele via a situação já no seu reino, já dando tudo errado. Por quê? Porque Davi saiu da presença de Deus por um momento. Esse é o perigo de nós, irmãos. Esse é o perigo que nós enfrentamos. Sair da presença do Senhor. Em um momento sair, que você sai da presença do Senhor, você está dando legalidade para que o inimigo trabalhe. Porque nós sabemos que estamos vivendo em dias difíceis. Estamos passando por dias tribulosos. Que aonde, se nós não tivermos ligado, irmãos, 24 horas, o pastor sempre fala aqui que o diabo trabalha 24 horas e ainda faz hora extra, e é assim. Então é por isso que você tem que estar ligado 24 horas no trono do Altíssimo, para que você não seja surpreendido em atitudes, em atos que você vai olhar e vai falar: isso daqui não importa, eu acho que isso aqui não pega nada. Que é nesses pequenos detalhes que você começa a dar legalidade e o diabo entra e faz um estrago. Então eu vejo, é por isso que eu fico, olha só, e Davi, quando Natan fala, só que Deus usa a boca de Natan e ainda fala para Davi, que Deus de misericórdia, Deus era um Deus de misericórdia, é um Deus de misericórdia, que vai falar para Natan, usando a boca de Natan, falar: mas tu, ó rei, não morrerás. Não morrerás. E nós sabemos que a vida de Davi dali para frente foi muito difícil. Davi adoece. Eu não vou entrar nesse detalhe aqui, irmão, porque é uma mensagem que, para chegar onde eu estudei, eu levaria mais ou menos uns 40 minutos para estar esclarecendo mais exatamente esse texto, para que você venha entender. Mas a oportunidade não vai faltar para que você venha entender mais e mais daquilo que Deus faz na vida do homem, quando ele se arrepende, seja elas as transgressões, a iniquidade. Quando Davi vai falar: lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. Olha só, ele pede purificação do pecado, pois conheço as minhas transgressões. Que você venha reconhecer aquilo que você tem feito, seja ela pequena. Venha reconhecer: eu pequei, eu acredito que eu transgredi. Transgredir é você fazer algo que não está na vontade de Deus, é transgredir uma lei do Senhor. É por isso que ele vai pedir para o Senhor: purifica-me do pecado, pois conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti, somente, ele estava falando aqui, pequei contra ti. Ele estava se abrindo com Deus, falando: somente contra ti eu tenho que prestar, somente a ti que eu tenho que me prostrar, porque eu pequei contra ti, e contra ti também fiz mal perante os teus olhos. Perante os teus olhos, de maneira
que será tido por justo o teu falar e puro no teu julgar. No 7, ele vai dizer: purifica, purifica. Purifica-me com isopo, ficarei limpo, e lava-me, e ficarei mais alvo do que a neve. Quer ficar alvo mais que a neve? Versículo 10, verso 10: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito imbalável. Imbalável. Que Deus nessa noite Ele possa vir transformar a tua vida e te dar um coração novo, um espírito novo. Que você nessa noite saia daqui entendendo que, como Davi, você vai olhar e falar: eu sou um Davi, eu sou sujeito à falha, eu estou sujeito a pecado, eu transgrido, eu tenho as transgressões, as iniquidades. Tenho, que quem falar que não tem pecado, que não peca, a palavra diz que é um mentiroso. Ela já vai te ter por mentiroso. Então seja um Davi choroso, seja um Davi com o coração quebrantado, porque a palavra vai dizer, olha o que Davi está falando no Salmo 32, Salmo de número 32. Olha só o que ele diz. Salmo de número 32 diz assim: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui a iniquidade, em cujo espírito há engano. 4. Porque a tua mão passava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em escuridão de Sírio. Está entendendo, irmãos? O arrependimento e a confissão de um homem segundo o coração de Deus, que por um momento, ele sai da graça, ele sai do conhecimento, porque nós aprendemos aqui a palavra que nós temos que crescer na graça e no conhecimento. Mas em um momento ele esquece, ele se perde, ele diz: eu me perdi, mas eu sei aonde eu buscar, aonde eu vou encontrar o refúgio, aonde eu vou encontrar um conserto. É por isso que a Bíblia diz, Deus diz: Davi é um homem segundo o meu coração. É quando Deus, ele fala, e Davi reconhece, ele reconhece. Que você nessa noite, eu não sei a tua vida, irmão, eu não sei, eu confesso que eu não sei o teu dia a dia, eu não sei o teu passado, mas Deus sabe de todas as coisas. Essa palavra, Deus me colocou na minha boca para me trazer para você nessa noite, e você que está assistindo também, que a atitude que você tem
tomado, que você tem levado, achando que Deus não tem olhado. A Bíblia fala que o Senhor, os seus olhos são como 7 chamas de fogo, e Ele vê tudo. Os seus olhos estão como 7 chamas de fogo, são 7 chamas de fogo, e Ele tem visto tudo quanto você tem feito, seja bom ou seja desagradável aos seus olhos. Para que nós, irmãos, venhamos ter a consciência de que quando nós se arrependemos, quando há um arrependimento, há um conhecimento que nós pecamos, que nós transgredimos a lei do Senhor, há um arrependimento, e Deus, Ele é poderoso para perdoar, porque o sangue dele te purifica de todo pecado, de todo pecado. É por isso que ele fala: aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Eu não sei o que você precisa confessar a Deus. Talvez seja você falar do irmão. Se você não fizer um concerto com Deus, se Jesus voltar hoje, se a trombeta tocar, irmão, que Deus venha ter misericórdia. Não deixe que isso venha acontecer. Não deixe que nada venha inflamar o teu coração, mas que você venha ter um coração voltado para Deus, que você venha ter um coração contrito como Davi, e a todo dia você se deleitar, você se colocar, dobrar o teu joelho e colocar-se na presença dele, dizer: Senhor, sou falho, lava-me as minhas iniquidades. Aleluia. Eu quero deixar esta palavra para você nessa noite, que você